Considerado um demônio pelos seus adversários, um homem que com muito orgulho se autodenominava justiceiro e que teve uma trajetória marcada por muito sangue e desafetos. Por outro lado, ele também foi marcado pela admiração de muita gente que o julgava como um homem valente e destemido. Durante toda a sua trajetória, ele fez muitos inimigos, e isso acabou fazendo com que ele tivesse um final trágico. Nesse vídeo você vai conhecer a história de Mainha, o maior justiceiro do Nordeste. Se o Marcelo fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Vai ficar preso, vai puxar cadeia. Vou cumprir minha parte. Foi longe demais. O Mainha, ele foi um personagem muito interessante da história do crime. Primeiro porque ele não gostava de ser chamado como pistoleiro ou matador de aluguel. Ele gostava do termo vingador ou justiceiro, já que ele tinha necessidade de fazer com as próprias mãos aquilo que ele achava que a justiça não fazia. Ele ainda dizia que os crimes dele tinham sido feitos no interior do campo da honra. Por exemplo, uma pessoa que chamou ele de ladrão de cavalo, ele foi lá e matou. Diz ele para proteger a honra dele, né? Que doido, mano. Teve um vagabundo também que tentou estuprar sua irmã, ele foi lá e matou. Teve um outro que tentou matar o seu pai, e adivinha só, ele foi lá e também matou. Ih, rapaz. Fora que os pistoleiros que tinham sido contratados para matá-lo, ele foi lá, se defendeu e também matou. Conhecendo o Mainha, Ildefonso Maia Cunha, mais conhecido como Mainha, e por isso de Mainha e não Mainha, por causa do sobrenome dele, Maia. Ele nasceu em Alto Santo, no Ceará, no dia 28 de outubro de 1955. Ele também era chamado de Mainha porque ele era o irmão mais jovem de 10 irmãos, por isso ele ganhou esse apelido. Antes de se tornar o terror dos vagabundos, o Mainha atuava como vaqueiro. Ele chegou até a ganhar um carro de uma das vaquejadas das quais ele participou, né? Mas o sonho de se tornar um vaqueiro famoso deu lugar a uma vida marcada pela violência. Por exemplo, quando ele tinha apenas 6 meses de idade, o pai dele levou 6 tiros e sobreviveu. Seu pai também já tinha levado diversas facadas por causa de conflitos de terras, e tudo isso fez com que armas de fogo passassem a fazer parte da rotina dele e de sua família. Era comum para ele. A vida do justiceiro começa. Quando o Mainha tinha 20 anos, a Irene, que era considerada por ele a sua irmã preferida, foi assassinada. E esse meio que foi o gatilho para ele dar início a toda a sua trajetória, deixando corpos para tudo quanto é lado. A sua fama correu por todo o Nordeste por onde ele passou. O Mainha, ele despertava ao mesmo tempo medo e admiração das pessoas, sendo temido por muitos e perseguido por outros. Bom, isso começou no dia 13 de fevereiro de 1977, quando ele matou o prefeito de Alto Santo, o Expedito Leite. Só que ele nunca assumiu o assassinato. Ele afirmava que a primeira vida que ele tinha tirado foi a do seu vizinho, o Orismide. E foi o vizinho que tinha chamado ele de ladrão de cavalos, né? Assim, segundo ele precisava de alguma maneira preservar a sua honra e punir o ofensor. Meio exagerado? Talvez, né? Acho que não era pra tanto. Mainha, ele era um pistoleiro que tinha muito a ver com aquele crime de honra, né? Ele foi feito por um fazendeiro de uma região do Médio Jaguaribe. Imagina ele e o Tipo Pedrinho. um Pedrinho, né? Um apertando a mão do outro. Apertou a mão mais ou menos lá. Quem apertou mais fraco já pode matar. vai virar um duelo. Enfim, o Mainha, ele durante os seus dias de matança, ele não dava chance mesmo. Ele também era protegido por fazendeiros do Pará e do Ceará. Com isso, o justiceiro conseguia escapar sempre das perseguições policiais. Era mais ou menos como os cangaceiros, né? Eram protegidos ali pelos coiteiros que falam, né? Fazendeiros ali que davam cobertura, né? Em troca de proteção, em troca de algo, né? Bom, até por conta dessa relação do Mainha com pessoas poderosas da região, o pessoal costumava dizer que ele era um pistoleiro e também o chamavam de matador de aluguel. Isso porque muitos achavam que a galera do poder, que tinha grana, contratava ele para poder acabar com algumas desavenças. Bom, ele sempre negou isso tudo, dizendo que nunca havia matado por dinheiro e que era sempre em nome da honra, né, que ele matava, e
da defesa de algum familiar ou dele próprio. E com esse seu jeito extremo, o Mainha ele acumulou uma longa lista de assassinatos, muitos dos quais ele negou durante a sua vida toda. No dia 4 de fevereiro de 1982, ele finalmente foi pego por matar os pistoleiros Altamiro e o Altevir. Só que nesse caso, ele acabou sendo absolvido desse crime sob a alegação de legítima defesa, já que esses caras tinham sido contratados para matá-lo. No ano seguinte, ele estava envolvido em uma chacina, na qual matou o ex-prefeito de uma cidade do Ceará, sua esposa, seu motorista e um soldado a quem o ex-prefeito havia dado uma carona. No total, o pistoleiro chegou a ser acusado de matar cerca de 100 pessoas. Tudo isso por volta ali dos anos 80, no Ceará, em Paraíba, Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Durante muitos anos no interior do Ceará virou manchete nos noticiários por conta da presença de um homem que foi considerado o maior pistoleiro do Nordeste. Mais de 100 crimes foram atribuídos a ele. E é claro que com esse histórico todo, uma hora a casa do Mainha ia cair. E esse dia chegou. A prisão. Depois de várias escapadas da polícia, mesmo com a proteção que ele tinha de algumas pessoas poderosas do estado, a polícia finalmente conseguiu pegar o pistoleiro. Isso foi acontecer só no dia 6 de agosto de 1988, em Quiterianópolis, uma cidadezinha lá mesmo do Ceará. Pego de surpresa, ele não teve tempo de reagir e acabou indo parar no Chilindró, pelo crime da morte lá do ex-prefeito, da esposa, enfim, daquela chacina que a gente já comentou. O Mainha ele foi condenado a 64 anos de prisão, mas poderia ir para regime semiaberto após 12 anos de reclusão. Aproximou, plantel, mandado, sai se perder. Eu fui meter a cabeça lá de fora, eu falei, cara, vou chegar aí no posto, você entra pro posto, eu vou tomar um carcerário, que tiver um carro lá, eu tomo na margem, o carcereiro que matou, deixei ele do quartel, eu matei. Nem que eu morri em cima dele, mas não mostrei que eu vi. Já na prisão, ele dava entrevistas para a TV, figurava capa de jornais e revistas de alta circulação. Ele aproveitava essa situação para poder falar, expressar as suas ideias, falar que não tinha medo de morrer, e por isso ele não fazia questão de esconder os seus crimes. Fora que ele sempre deixava claro que ele só matou por questões de família, para se defender amigos, ou para fazer o que ele julgava como justiça. E de que isso não teria porquê dele ter vergonha disso tudo. O pistoleiro também foi o primeiro criminoso a aparecer em uma revista nacional de destaque. A Isto É estampou a cara do autodenominado justiceiro em uma de suas edições, né? Logo na capa ainda. No presídio ainda, o Mainha ele teve destaque em uma rebelião que ocorreu em 1994, onde ele defendeu o então arcebispo de Fortaleza, o Dom Aloísio, e mais diversas outras autoridades durante toda a treta. Ele levou cerca de 25 pessoas para dentro de sua cela, salvando a sua vida e os protegendo de presos rebelados. Depois de tantas emoções, o Ildefonso, após cumprir um bom tempo de cana, né, dos seus 64 anos que tinha pegado, ele ganhou a liberdade condicional, mas a liberdade não durou muito tempo. Em 2002, ele é preso novamente por trocar tiro com policiais durante uma festa de família, e acaba perdendo o direito do semiaberto. Durante essa nova estadia na prisão, ele foi novamente para júri popular e acabou sendo condenado por outras 2 mortes ocorridas no Rio Grande do Norte, tendo que cumprir então mais 28 anos de cadeia. Pouco tempo depois ele foi solto novamente em 2003, então tipo, né, dá para entender muito bem, né, a justiça brasileira. É uma merda esse país! Mas um fato importante é que o Mainha ele negou, por exemplo, esse crime aí, que ele foi condenado a 28 anos de cadeia. Ele dizia que ele pagava por alguns crimes que ele não cometia. Enfim, vai saber, né? Parece verídico! O fim do pistoleiro. O Mainha, depois de algum tempo, ele parece ter parado, né, com essa vida muito louca que ele tinha, de matança. Ele estava longe de encrenca, ele nem gostava mais de ficar falando onde ele morava, para evitar problema, obviamente, né, já que ele tinha muitos inimigos. Mas, infelizmente, o seu passado era impossível de se apagar. Ele acabou, com essa extensa lista de desavenças, de inimigos, ele acabou sendo encontrado. Até que no dia 4 de janeiro de 2011, enquanto ele passeava em um burro no município de Maranguape, ele foi assassinado com 9 tiros de pistola. Quando foi sepultado alguns dias após a sua morte, várias pessoas se reuniram para velar o corpo, né, do mais famoso
pistoleiro, barra justiceiro, barra vingador do Nordeste, enfim. Uma multidão foi de Maranguape até Nova Jaguariba, onde poderiam ficar próximo aí, né, deixar o corpo do Mainha próximo da sua família, dos seus filhos, né, o qual ele sempre deixou claro que ele não gostaria que seguissem o mesmo caminho que ele. Eu não quero meu filho vir em coisas erradas, nem pensar nisso. Eu quero ele estudando e se formando. Bom, assim como a grande maioria dos justiceiros que a gente conta a história aqui, né, eles acabam morrendo no final, né, por fazerem muitos inimigos ao longo de sua vida, né. É o famoso aí, quem vive pela violência acaba morrendo também pela violência. Mas e aí, o que você acha? Você acha que o Mainha, ele era considerado, o que ele era? Um justiceiro mesmo? Um pistoleiro? Um matador de aluguel? O que você acha? Em qual título ele se encaixaria? Comenta aqui embaixo. Bom, quem quiser me enviar alguma sugestão de vídeo, pode me enviar lá no meu Instagram, @omarcelonilos. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.